Este é o CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com o nosso advogado da Defensoria Médica, Dr. Diego Galdino. Dr. Diego, seja bem-vindo a mais um CIMEPcast. Bem, doutor Rodrigo, estamos aqui mais uma vez para tentar contribuir aí com algumas explicações e sugestões também para que os médicos possam se livrar de algumas enrascadas aqui. E é uma enrascada grande, é um tema bem relevante que nós vamos falar hoje. Perfeito. Para quem não conhece, Dr. Diego é nosso advogado aqui da Defensoria Médica, responsável pelas ações criminais, né, Dr. Diego? Por geralmente defender os médicos, né, Dr. Diego? Geralmente eles procuram o senhor para se defender e não para mover uma ação criminal contra alguém, né? Exato. Nós estamos aqui já há alguns anos à frente da pasta criminal da Defensoria Médica, atuando em favor do médico, né? Seja o médico como autor, né, de algum fato, alguma repercussão criminal de sua conduta médica, erro médico. Às vezes o médico é, sim, demandado, no caso, por exemplo, de um óbito de um paciente. Ele pode vir a responder por um homicídio culposo ou uma lesão corporal decorrente de alguma suposta falha, algum suposto erro médico que pode redundar numa deformidade ou algum mau resultado de cirurgia, tá? Mas também o médico também como vítima em algumas situações de violência. Infelizmente tem sido uma constante o médico ser vítima de violência por parte de pacientes, acompanhantes. E o Sindicato dos Médicos está à disposição desse associado para prestar essa assistência. Tá? Perfeito, doutor Diego. Hoje nós vamos falar sobre os crimes sexuais, né, doutor Diego? Que nós notamos que de um tempo para cá vem aumentando o número de denúncias que são feitas contra profissionais médicos. E muitas dessas denúncias realmente são denúncias verídicas, que são demonstradas a posterior, com o decorrer da ação criminal, mas outras não são denúncias verídicas, são denúncias infundadas. E vamos trabalhar aqui com esse tema no sentido de orientar os colegas como se prevenirem dessas enrascadas. E aí nós vamos debater aqui como o médico pode se precaver desse tipo de ação. Perfeito. Enfim, a medicina ela é vasta em suas especialidades, mas por vezes o médico ele é denunciado por algum paciente que entende, que interpreta alguma conduta médica lícita, amparada na semiologia médica, amparada na ciência médica, como sendo uma conduta criminosa, ilícita. Isso acontece muito com aqueles médicos que precisam examinar pacientes, normalmente no contato físico, no exame físico. Ginecologistas, médicos dermatologistas, urologistas. Não só esses médicos, eu estou citando esses exemplos aqui, mas todo e qualquer médico ele pode sim sofrer esse tipo de denúncia, bastando que o paciente se sinta constrangido por alguma situação, tá? Então, por vezes, e acontece com alguma frequência aqui, inclusive na nossa experiência aqui no Sindicato dos Médicos, recebemos sim médicos aflitos porque sofreram acusações desse tipo, de paciente que no exame simples, que você observa até, isso tudo documentado e prontuário, que é um exame que está respaldado na semiologia daquela especialidade, que o exame é daquele jeito, tem que ser feito daquele jeito. E o paciente simplesmente interpretar aquela situação lícita, aquela conduta médica lícita, como sendo um ato criminoso, libidinoso. Tá? E uma grande dificuldade que o médico tem, muitas vezes, é de provar que não agiu de forma errada, que agiu conforme a semiologia daquela especialidade, enfim, que o ato que ele praticou foi respaldado na literatura médica.
E é isso que a gente queria falar hoje, a respeito o que ele deve fazer para provar, caso ele venha a ser demandado na justiça, ele possa apresentar as provas de que a sua conduta teve respaldo na semiologia. Entender. Na maior parte das vezes, no nosso sistema judiciário, o ônus da prova cabe a quem acusa. Na verdade, mas hoje em dia existe uma valorização maior da queixa da paciente do sexo feminino em relação a uma suposta denúncia de crime sexual, né? Ainda continua o ônus da prova com quem acusa, doutor Diego, nessa situação muda? Continua. O ônus da prova é de quem acusa. A acusação, o autor da ação é que precisa provar que aquele ilícito foi cometido. Só que nesses casos, a dificuldade ela existe não só para o médico provar que agiu corretamente, mas para o próprio paciente. Eu falo aqui no gênero feminino, porque normalmente são queixas relacionadas a pacientes mulheres, tá? Queixando-se de médicos homens nesses exames. As vítimas normalmente são mulheres. Então, para a paciente também, ela tem a dificuldade de comprovar que o ilícito aconteceu. Por quê? Porque no exame médico, até por conta do sigilo médico, o exame acontece a portas fechadas ou na presença apenas do médico e do paciente, da paciente. Então fica a palavra de um contra a palavra do outro. Não existe outra forma da paciente, outra ferramenta, outra arma que ela tem. Se valoriza no sentido de se buscar a verdade. Exato. Eu acho que ela precisa, ela sendo sim, de fato, vítima de uma violência sexual, no caso, que ela denuncie, tá? E que ela apresente os fatos, seja para a autoridade policial, seja para o Conselho de Medicina, para que aquilo seja apurado, tá? Só que o que tem acontecido muitas vezes é essa valorização exacerbada. A palavra dita pela paciente, pela suposta vítima, ela é vista como verdade, tá? E muitas vezes tem sido suficiente para uma condenação, tá? A gente tem observado. Então, é possível você condenar o médico tão somente pela palavra da vítima? Eu entendo que não. Esse é o meu entendimento, tá? Mas, infelizmente, a gente tem visto uma crescente de julgados. São raros, mas a gente tem visto uma crescente de julgados nesse sentido. A simples palavra da vítima, a simples palavra da suposta vítima do paciente ser o suficiente para manchar a imagem de um médico, para você lançar um fato, um suposto ilícito cometido por um médico na mídia, e essa mídia já lançar o nome desse médico, a imagem, enfim, em redes sociais ou nas mídias, enfim, impressas e eletrônicas, e isso ser suficiente para denegrir, acabar, ruir com a reputação de um médico construída por muitos anos. Eu concordo integralmente com o que o senhor está falando. Quando a gente fala valorização da palavra da vítima, a gente tem que falar no sentido de que as autoridades têm que levar a sério aquela queixa e apurar. Mas quando vai para uma ação na justiça, a palavra de ambos deve estar em equilíbrio, deve ser levada em consideração na mesma intensidade. E aí vai caber a cada um apresentar uma prova que defenda, enfim, no caso do paciente, a acusação, e no caso do médico, a de sua defesa, né? Isso. Perfeito. Então vamos partir para a parte mais importante, doutor Diego. Nesse contexto atual, em que o médico cada vez mais está sendo processado por supostos crimes sexuais, como ele pode fazer para se defender? Como é que ele pode fazer para evitar com que essa ação criminal que está sendo perpetrada contra ele acabe sendo refutada pela defesa? Entendo. Falamos aqui que no exame, esses atos, essas condutas acontecem normalmente quando paciente e médico estão sós. Normalmente num ambiente fechado, num ambulatório, num gabinete, numa sala. Tá?
Não tendo mais outra pessoa ali, nós só podemos pensar na necessidade da existência de uma terceira pessoa, que pudesse ser uma testemunha. E não só testemunha, que pudesse auxiliar esse médico. Então, assim, não existe outra solução. Alguns falam e defendem a possibilidade da consulta gravada, filmada. Isso já entra numa série de complicadores aí jurídicos, que a gente não vai adentrar aqui, tá? Mas a forma mais simples de se prevenir desse tipo de falsa denúncia, de falsa acusação, seria a presença de um auxiliar, tá? Principalmente nesses exames onde o paciente vai estar mais vulnerável. Por exemplo, o paciente precisa se despir. Exames ginecológicos é fundamental, eu falo isso para todos os meus clientes. A necessidade é indispensável da presença de um auxiliar. Às vezes o paciente não quer a presença do auxiliar. O médico tem que bater o pé, firmar, diante da sua autonomia, dizer, não, só examino se for com a presença de um auxiliar. É importante que a auxiliar seja do sexo feminino, doutor? Não necessariamente, tá? Mas eu acredito que o fato de ser o sexo feminino vai trazer um menor constrangimento para a paciente, tá? Isso pelo menos eu presumo. Mas em a paciente não se sentindo constrangida de ter um auxiliar do sexo masculino, eu acho que o exame pode sim ser feito, sempre respeitando a vontade da paciente. É interessante registrar no prontuário o nome desse auxiliar? Sim. Falando em prontuário, outra forma também, além da presença dessa testemunha, desse auxiliar, tá? Consignar tudo em prontuário. Lógico, isso aí é uma coisa meio óbvia para falar para médicos, mas é importante que toda a conduta que vai ser realizada, por exemplo, no exame ginecológico, é necessário fazer qualquer tipo, sei lá, um toque vaginal, enfim, toque de mamas, que seja consignado os motivos, tá? A queixa da paciente leva aquele toque, a solicitação de um exame ou requisição para colocação de um DIU, é preciso fazer exame de varizes, por exemplo, vou precisar palpar pernas, deixa consignado tudo. Então, assim, consignar em prontuário também é outra forma de justificar as condutas. Eu agir dessa forma, eu precisei tocar a paciente ou fazer qualquer conduta por conta dessa queixa, por conta dessa solicitação que me foi feita pela paciente. Uma pergunta que pode parecer boba, mas talvez nossos telespectadores, as pessoas que estão escutando no Spotify, podem estar se fazendo. Seria interessante um termo de autorização do paciente? O termo de autorização do paciente, ele está mais atrelado a procedimentos invasivos, cirúrgicos, cirurgia plástica, enfim, qualquer procedimento eletivo, obviamente não é atendimento de urgência, você não precisa, nem tem tempo, nem é prioridade você colher a assinatura de quem quer que seja, tá? Mas, se possível, pode sim ser feito. No exame ginecológico, por exemplo, alguns serviços, alguns hospitais, tá? Eles têm uma espécie de termo de consentimento informado nesse sentido, para exame ginecológico, explicando, não seria nenhum termo um termo de consentimento. É uma espécie de um termo, mas explicando o passo a passo do exame que vai ser realizado, tá? Onde a paciente assina. Não deixa de ser um termo, tá? De consentimento. Mas é sim importante. Ele poderia sim ser utilizado e até entrar entre os documentos obrigatórios ao médico. Ele deveria sim se valer de um termo nesse sentido, para que a paciente ela esteja ciente do que vai ser realizado e de alguma forma consentir que aquele exame vai ser feito, enfim, o procedimento vai ser aquele que vai ser adotado. Perfeito. E mais importante ainda, registrem sempre tudo no prontuário, por favor. Porque é uma forma que você tem para se defender, uma prova a seu favor, médico. Então registre sempre.
Bem, doutor Diego, nosso SMAPcast está chegando ao fim, um tema muito gostoso de se discutir, apesar de áspero. Gostaria de agradecer a presença do senhor, pela presença aqui no SMAPcast, e deixar o senhor à vontade para finalizar o SMAPcast com alguma consideração aí que o senhor queira fazer no final. Não, exato. Agradecer o convite, tá? E me colocar à disposição sempre do associado, do médico, para qualquer esclarecimento. Estamos aqui no sindicato, de segunda a sexta. Liga para a gente, querendo tirar qualquer dúvida. Estamos aqui. Um abraço a todos e lembrem-se sempre, um sindicato forte é um sindicato de luta. Um abraço.